primeira lembrança de leitura foi a Turma da Mônica. Minha mãe me apresentou por meio dos quadrinhos. Eu me recordo que eu tinha a língua presa e eu fazia um tratamento com a pedagoga e ela inseria muito Turma da Mônica. Eu tava voltando da escola com a minha mãe e eu senti vontade de ler gibi, sim, do nada. Aí ela comprou na banca um gibi pra mim e depois disso eu não parei mais, eu sempre fui lendo. Eu conheci a Turma da Mônica através do meu tio, que ele já tinha alguns gibis, então acabou que eu lia os que eram dele e depois eu comecei a comprar os meus. Meu tio e minha irmã, eles gostavam muito, então acho que eles foram me apresentando aos poucos. Meu pai me passava Maurício, eu lia Maurício Disney, e ele passa a me passar Maurício porque falou, olha, esse aqui é nacional. Os personagens que me marcaram foi sempre o astronauta, o Penadinho, o Bidu, eu gostava pra caramba do Bidu. Eu gosto da Magali, porque ela gosta muito de comida, e eu também gosto muito de comida. Ela é fofa, ela é doce. O que eu gostava muito, que estava dentro do Almanaque da Mônica, era o Horácio. Sempre foi, assim, do universo do Maurício, o meu favorito. A Mônica. Ela tem uma personalidade forte também, e ao mesmo tempo ela é brava, é tensa, mas ela também é delicada, ela também tem a meio menina, né? E eu sou mais ou menos assim. Ela não tem muito de acontecer um problema e ela chamar a mãe dela, ela resolve. E eu gosto muito desse negócio dela ser a dona da rua, mesmo ela sendo gordinha, baixinha e dentuça. De personagem mesmo, meu preferido acho que é o Cebolinha. Ele é um crápula mirim, mas ele também é um meio crápulazinho. Ele tá sempre mal intencionado, ele sempre tem um plano, ele sempre tem um atalho, uma solução pra, no fundo, resolver o problema dele de inveja ou, sei lá, que ele tem com a Mônica, né? Agora, além de baixinha e dentuça, a gente pode te chamar de calega também! Quando eu peguei o personagem, eu falava, meu Deus, eu tô fazendo um personagem que eu amo, que eu achava o máximo, e era o Cebolinha, que da turminha era o personagem que eu achava mais legal. A Maurício de Souza, na verdade, nunca foi dublagem, sempre foi voz original, porque a gente grava e eles desenham em cima do que eu gravo, o que é bem legal também, porque eu posso criar. Então já teve desenho de eles terem que tirar um bom pedaço do desenho, porque a gente pirou, eu e o Paulinho piramos no Cascão e no Cebolinha, e eles gostaram, então eles tiraram uma outra parte para desenhar aquilo que eu tinha feito. Tá surtando por quê, hein? A sua aula vai chegar, neném. Você tem que fazer alguma coisa especial. É, como sapatear ou fazer um show de stand-up. Ah, é? E a Chabel faz o quê? Olha, chaveco francamente. A Chabel é a Chabel. Porque o Maurício, ele quer que as crianças tenham uma imagem só da voz, e não eu fazendo Cebolinha. Isso aí, agora andando. Vai chamar sua irmã, anda. Ah, grandes amigos. Me lembro de histórias, assim, de histórias favoritas, assim. Tem uma história que ainda era da editora Abril, acho que falava sobre pecado. Na verdade, assim, a ideia original mesmo era sobre você tratar as pessoas, sobre respeito e tal. E era legal quando a gente ia participar do super-herói, né? Aquela super-homão, Batmão, essas coisas, eu gostava pra caramba também. Teve uma vez um comercial de Natal, e era um comercial lindo, que eles cantavam Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. E eu amei esse comercial e foi na minha infância uma coisa muito forte. Faz parte realmente da infância, né, de muita gente, de muita memória, né, tem muita memória afetiva com a Turma da Mônica. É quase um folclore brasileiro já, né, são personagens folclóricos brasileiros. Então, a gente tem essa ligação, não tem jeito. Fiquem todos onde estão. E vocês estão bem? Minha irmã mais velha, 6 anos mais velha que eu, né? Ela, quando ali pelos seus 9, 10 anos de idade, ela em casa, brincando de escolinha comigo, ela me ensinou a ler e escrever com quadrinhos. Você aprende a ler com o Chico Bento, que ele fala tudo errado.
tá todo aquele caipirês, e aí você vai entendendo o que é o certo, como você fala, você consegue ler, aquilo era mágico, assim. Quando as crianças estão começando a se alfabetizar e pegam o gibi na mão, é o primeiro gibi que eles vão ter contato, é o do Maurício de Souza. Eu acho que ele está bem no centro da nossa formação. Tem uma gaveta cheia, bagunçada de gibis. Uma parte da minha estante também é Turma da Mônica Jovem e gibi também. Era assinante quando era mais nova, né, quando era criança, e hoje eu também sou assinante da Turma da Mônica Jovem. Continuo gostando dos dois, bastante. Só que é bem interessante, assim, pra gente ver a evolução dos personagens, né. Se enquadra bastante com o que eu vivi na adolescência, muitas questões. É uma forma mais lúdica, lógico, né, a história. Mas para mim é muito interessante ver eles já adultos, porque sempre tinha aquela curiosidade de criança. Como é que será que eles vão ficar quando crescerem, né? Vão ficar parecidos, vão mudar, enfim, como personagens característicos, como o Cascão, por exemplo. Será que ele vai deparar com essa mania de não tomar banho? Será? Tudo isso tem essa curiosidade que com a Turma da Mônica Jovem a gente ficou sabendo o que aconteceu depois disso, né? Foi graças à Turma da Mônica que eu quis trabalhar com quadrinhos. Quando eu era bem pequenininho, que eu comecei lendo Turma da Mônica, a minha intenção sempre foi trabalhar para o estúdio Maurício de Souza. Eu queria ser um quadrinista da Turma da Mônica. Com o tempo, né, eu fui crescendo, fui conhecendo outras coisas, né? Mas eu acho que a Turma da Mônica, para mim, é o ponto inicial do que eu escolhi como profissão. Do Maurício, o mercado achava que era um negócio muito fechado. Quando ele foi fazer 50 anos de carreira em 2009, eu criei um projeto para ele chamado MSP 50, em que eu convidei 50 artistas do Brasil inteiro, tanto profissionais quanto independentes, para fazer os personagens do Maurício desenhados no estilo deles. Cada um ia fazer uma releitura. Quando ele me fez esse convite para participar, né, eu estava recém-chegado em São Paulo, me senti super honrado, né, de aquela coisa, a convocação para a seleção, né. Então pensei nos personagens que eu gosto mais, que eram o Horácio, né, o Piteco e o Astronauta. Eu lembro que quando eu fui convidado eu já fiquei assim, não acredito, uau, né, fazer a Mônica. E aí depois que passa aquele entusiasmo, vem a parte, como eu vou fazer isso? Porque a Mônica é aquilo. Saca? Você já sabe como é a Mônica, ela já é um ícone. Você pensar, nossa, será que eu tenho a capacidade para fazer um personagem que é tão icônico, que tem tanto tempo de vida, de sucesso? Será que eu tenho essa capacidade de fazer algo tão bom? Eu acho que é esse o medo que a gente sente. Vi o sucesso que estava rolando, eu falei, vamos fazer mais. Nós fizemos 3, né? O segundo foi o MSP mais 50 em 2010 e o MSP Novo 50 em 2011. Quando eu estava no segundo, dos 150 autores que eu trabalhei, eu vi que tinha muita gente que gostaria de fazer mais do que aquilo. E propus para o Maurício se não daria para fazer uma linha de graphic novels com os personagens do Maurício voltaram para o público juvenil adulto. A ideia era, evidentemente, resgatar o leitor que tinha parado de ler Maurício com a Turma da Mônica clássica ou o que parasse depois com a Turma da Mônica jovem. Como eu tinha feito uma história de 5 páginas do Penadinho no volume 2, o Cid tinha gostado, acho que tanto do resultado quanto do processo de trabalho, porque acho que isso também é muito importante, né, entre o autor e o editor. Surgiu o convite para fazer o Astronauta e fomos embora, né? E de tantas histórias que a gente já leu na infância, e de repente poder trabalhar com esses personagens é bem... mexe um pouco com esses sentimentos. Do Astronauta, ele teve um peso muito grande no científico, porque foi um cientista que me sugeriu usar o magnetar, né? Eu estava tentando achar um corpo estelar para explorar na história, e eu estava até pensando em fazer com um buraco negro, alguma coisa assim, mas quando eu contei para um cientista o que eu estava pensando, expliquei para ele falou assim, olha, o que você está falando aí, basicamente o que você está sugerindo na sua história é mais um magnetar do que um buraco negro. Daí ele me explicou um pouco e aí eu saí pesquisando e descobri o que era e falei assim, bom, então é isso mesmo.
E fora que tem um nome bom como o título da história também. Por mais que muita gente fala, ah, não, é muito clichê no Brasil você fazer um produto cultural indígena ou de cangaceiro. Não, não é, porque ele está inexplorado ainda. Então eu tentei agregar um pouquinho ali de cada cultura, sabe? Fazer uma mescla na questão da etnia também. Então é uma pesquisa que você vai enlouquecendo, assim, porque você acaba gostando de tudo e queria transportar tudo aquilo para o trabalho, mas não dá, é tanta riqueza de elementos ali que fica muito difícil usar tudo, né? Eu quis que o Papa Capim, de uma certa maneira, não só resgatasse essa questão da identidade cultural, mas também essa questão desse processo histórico violento a que o índio foi submetido e vem sendo submetido desde que o colonizador chegou. Então toda a ideia do Noite Branca se construiu em torno da vontade de levar essa mensagem para dentro do gibi de uma forma que não fosse didática. O projeto se tornou um êxito gigante. A gente, hoje, todo mundo que consome quadrinho no país sabe o que é uma Graphic MSP. E o mais legal dessa história toda é que o Maurício, desde aquele comecinho lá em 2009, até as Graphic Novels, quando eu contei do projeto para ele, eu falei, Maurício, ó, sempre vai ter no final uma mini biografia com o site dos caras para que os caras possam ser mais conhecidos e outras editoras possam entrar em contato com eles. Ele, perfeito. E isso abriu muita porta para todo mundo que publicou, tanto na trilogia do MSP 50, como em qualquer uma das Graphic MSP. A gente pegou autores independentes e colocou na maior vitrine do quadrinho nacional. E isso tem surtido efeito para todos eles. Essa junção começou a trazer cada coisa interessante, porque ele levou ao público esses quadrinistas que quase ninguém conhecia, né? O Maurício começou a conhecer um monte de gente e, porra, pra mim isso só tem a crescer no mercado. Eu acho que é imprescindível. Porque quem sabe termos um mercado realmente de história em quadrinhos. O Maurício, ele tá passando por uma fase de talvez até um redescobrimento dos personagens dele através dos olhos de uma outra geração de autores, né? Que vai desde mim, que tenho mais de 40, até autores que têm 20 e poucos anos. Então, quer dizer, acho que para ele é muito interessante perceber não só a influência que ele teve com leitores e crianças e tudo mais, mas formativamente entre autores e artistas, né? Então, eu acho que... E o que vem dele é sempre positivo, sabe? Eu acho que ele está adorando esse processo, né? Ele está emprestando esses brinquedos sem muito pudor ou muito ciúmes. Eu vejo a MSP assim como uma introdução aos gêneros, né? Magnetar como introdução à ficção científica. Para uma molecada que tá transitando da Mônica para a adolescência, né? Que se perdia esse leitor, eles continuam, então, por exemplo, o Papa Capinha do terror, Turma da Mata seria uma aventura, né? Peguei do Chico Bento, assim, que é o meu personagem favorito. Quase sem diálogos, e não perdeu a essência do Chico Bento, do que é o Chico Bento, do amiguinho lá, do Zé Lelé. Eu li Caminhos, do Bidu, e eu me emocionei um pouco, assim, porque eu achei muito triste o começo, assim, que aparece ele na rua e tal, e eu fico meio... sei lá. Você gostou? Muito. A Graphic MSP, ela deu essa marejada fenomenal, né? Trouxe todo esse público antigo de volta para curtir a Turma da Mônica de novo, nossa, totalmente reformulada, né? E deu total liberdade para eles criarem tanto traço como roteiro, como personalidade. Umas são fofinhas, outras têm uma pegada mais arrojada. Pô, a gente olha para o Piteco original e vê o Piteco que o Chico fez, ficou uma mudança sensacional. O que eu mais ouço, felizmente, com muito orgulho, dos leitores é, poxa, você me fez voltar a ler Turma da Mônica depois de 20, 30 anos. Ou mais do que isso, você me fez voltar a ler quadrinhos depois de 20, 30 anos. Isso pra mim é muito legal.
dizer que os roteiros das Graphic MSP são totalmente filmáveis, e eu concordo com ele. São todas histórias que renderiam excelentes adaptações. E a primeira vai ser Turma da Mônica Laços, né, em live action, para se ter noção do tamanho, o vulto que o projeto adquiriu. É a primeira vez que a Turma da Mônica, com mais de 50 anos de existência, vai ter um live action. Eu ouvi muita gente falando, devia virar animação e tal. A minha vontade, se tivesse que escolher, seria com certeza live action. Eu acho mais marcante, porque já existem outras animações de Turma da Mônica, né? E esse vai ser o primeiro filme mesmo, com pessoas, então eu tô super ansioso pra ver essas pessoas, sabe? Tô doido pra ver a primeira foto com os 4 lá, bonitinhos, vestidinhos, igual a gente desenhou, ver como é que eles vão fazer o cabelo de Cebolinha, sabe? E o Floquinho, o Cachorro Verde. Tem algumas adaptações que até podem dar certo, mas outras eu fico meio assim. Não custa tentar, eu acho, mas sei lá, eu acho ele assim fica muito bonitinho, eu acho que podia ficar assim. Não sei se vai conseguir passar o que ele passou pelos quadrinhos. Seria uma coisa interessante, a gente já viu eles pequenos, viu jovens, viu toy, vem boneco. Ver real também ia ser muito interessante, ficar diferente. Existe uma série de cuidados que eu tenho que tomar na parte editorial, que tem que ser tomados também na tela. A essência dos personagens tem que estar preservada. Você tem que enxergar a Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali. Como numa graphic eu tenho que enxergar a essência do Piteco, mesmo numa graphic de aventura. Eu arriscaria algumas fichas em dizer que não vai ser a única. Tá funcionando. 1, 2, 3. Teste. Ai, eu acho que foi. Eu vou começar por ela. A líder da turma. A pessoa que até me ligou pra ter certeza que eu ia falar dela. Quem liga hoje em dia? Enfim. É a Mônica, que é de Ares. E adora fazer tudo do seu próprio jeito. Eu enxergo isso mais como uma questão mercadológica, assim. Hoje o Maurício é um melhor empresário do que um artista. Ele já foi um bom artista, né? Hoje ele enxerga o mercado como um empresário. E eu não acho isso errado, não. Eu acho que ele tem uma visão de mercado como ninguém tem. Não é à toa que ele está aí no império que ele está hoje. É o único aqui no Brasil. Se fala em quadrinho aqui no Brasil, as pessoas pensam de cara em Maurício de Souza e Geraldo, basicamente. É o nosso mainstream, é o mainstream brasileiro. Então, você tem nos Estados Unidos, você tem a Marvel, você tem a DC, aqui no Brasil você tem a Turma da Mônica. Independente do momento em que está vivendo o mercado brasileiro de quadrinho autoral, a Turma da Mônica mantém esse espaço aberto. Acho que se não existisse Turma da Mônica, talvez hoje eu não faria o que eu faço atualmente, entendeu? Então, pra mim, é o começo de tudo. Eu já tava, né, tipo, saindo da adolescência, entrando numa vida adulta, e eu tinha os gibis ali ainda. E aí a minha sobrinha já tinha nascido, eu falava, poxa, eu vou guardar pra ela ler, e ela curtir também. E depois vinha uma outra mais nova e também querer ler e ser muito atemporal, assim. Não, é uma coisa que passa de geração e ela continua sendo muito atual. Isso acaba aproximando a família, porque, você viu aquela revista que acabou de sair da Turma da Mônica? Pô, eu vi, é sensacional e tal. Acaba se tornando um assunto familiar. Uma forma de infância eterna. É um momento pra mim que eu esqueço dos problemas, que eu esqueço da vida pesada que a gente leva todos os dias. É uma forma da gente de viver um pouquinho da nossa infância o resto da vida. Se você visse o Maurício de Souza, o que você falaria pra ele? Eu agradeceria muito ele. Por todas as mensagens que ele passou pelo quadrinho, porque, querendo ou não, acaba influenciando na personalidade, sabe? Essa coisa do diferente, olha, ela é dentuça, mas, ela é a dona da rua, tá ligado? Não mexe com ela.
é dizer que ele consegue, de certa forma, ser um pouco pai de todo mundo, né? Fazer parte da vida de todo mundo, mesmo sem conhecer. Parabéns pelo sucesso, não só o sucesso artístico, mas acho que essa coisa de administração, marketing, que realmente é um negócio que falta para artistas brasileiros. Acho que é esse espelho que a gente poderia ter, eu acho que isso é muito legal. Acho que é uma lição assim para todo quadrinista, assim, que fica todo mundo se lamentando que quadrinhos dá trabalho, né? Não dá dinheiro. Como não? Ele mostrou assim, ó, dá para fazer. Bora fazer também? É uma história que vai continuar por gerações. Ele conseguiu com isso se manter na história assim para sempre. Marcou o nome dele na história. Obrigada por me mostrar o que é amizade. E por aproximar minha família. Vocês se uniram bastante?